Tudo o que você quer saber sobre saúde masculina e andrologia está aqui. Nós vamos falar de vasectomia, reversão de vasectomia, doença de Peyronie, prótese peniana, engrossamento periano, disfunção erétil e reposição hormonal no homem. Esse vídeo está imperdível e repleto de informações importantes para quem quer entender mais sobre esses temas. Eu estive em Porto Alegre, na clínica de andrologia do Dr. Alessandro Rossol, para um bate-papo especial sobre todas essas questões. O Dr. Rossol é hoje uma das principais referências médicas do Brasil no tratamento de doença de Peyronie. E mais, nesse ano ele passou quase um mês em Chicago, trabalhando diretamente com o Dr. Lawrence Levine, que é considerado a maior autoridade mundial no assunto. Além de ser um profissional extremamente capacitado, o Dr. Rossol é meu amigo e colega de turma na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós começamos juntos essa jornada aqui há 30 anos, lá em 1994, e foi incrível nos reencontrarmos para gravar essa conversa super interessante que agora eu compartilho com você. Fique ligado porque a partir de agora, aqui no Médico para Toda a Vida, você vai conferir nossa conversa completa sobre os principais temas da saúde masculina. Bora pro vídeo! Carlos, o que a gente vai conversar primeiro? Acho que a gente poderia falar, Rossol, sobre uma questão que é muito frequente, inclusive no meu canal, o pessoal pergunta bastante e vai buscar informações sobre vasectomia e reversão de vasectomia. Legal. Também, que é um assunto interessante. Acho que a gente pode abordar também questões relacionadas à disfunção sexual. Disfunção erétil. E falar da tua principal especialidade e na área que hoje tu vem se tornando uma referência no nosso país, que é a questão de prótese peniana, engrossamento peniano e doença de Peyronie. Então eu acho que esses são os temas que a gente pode conversar e trazer informações aí fundamentais para o público, tanto o público que te acompanha, quanto o público que me acompanha lá no YouTube. Legal. Então acho que vamos começar por vasectomia. Vasectomia hoje é talvez a cirurgia que eu mais realizo. É a cirurgia que muitos homens me procuram para fazer esse método de esterilização. É uma decisão do casal. Normalmente o casal, quando já atingiu uma meta de ter a sua prole constituída e não quer usar outros métodos anticonceptivos, a vasectomia é uma excelente opção, porque é uma forma definitiva e segura do homem não ter mais filhos. Só para vocês terem uma ideia, a vasectomia é um procedimento simples, curto, demora entre 20 e 25 minutos. Pode ser realizado em clínica ou no hospital. Eu atualmente faço só em hospital, porque eu gosto de fazer vasectomia com sedação. Eu fazia antigamente vasectomia com anestesia local e também com sedação. Hoje em dia eu só faço com sedação porque eu não gosto que o paciente se submeta à injeção de agulha no escroto. Muitos às vezes ficam traumatizados, mesmo os corajosos. Certo. Né? Era isso que eu ia te perguntar, Rossol. Explica pra gente, explica pro público que está nos assistindo, assim, como é que funciona a vasectomia, como é que ela funciona como método contraceptivo? Muitas vezes as pessoas podem ter dúvidas assim, qual que é a ação, né? Como é que ela evita a contracepção? Sim, o que acontece, nós vamos mostrar num desenho em seguida que eu vou filmar e mostrar. O que acontece? Quando o homem ejacula, 95% do líquido seminal que sai na ejaculação, ele vem da próstata e das vesículas seminais. E somente 5% deste conteúdo são os espermatozoides que vêm dos testículos. Então, na vasectomia, o que é feito? A gente secciona uma parte desse canal, que é o ducto deferente, nos dois lados, secciona, cauteriza, queima, dá um pontinho em cada coto, em cada pedacinho, na porção proximal e na distal. E além disso, eu ainda na minha técnica eu faço a eversão de um dos cotos. Uma das pontas eu dobro e dou um pontinho para que elas não fiquem próximas, para não ocorrer recanalização. Então o que é interrompido é o fluxo de espermatozoide, que vem do epidídimo, que é a bolsinha onde o espermatozoide fica armazenado. Isso. Mas o ejaculado, porque essa é uma dúvida que o pessoal tem muitas vezes, a ejaculação, o homem permanece tendo... Sim. A ejaculação, o volume ejaculado, o conteúdo seminal, ele praticamente não muda nada, porque só vai perder os 5% dos espermatozoides, mas assim, o volume, a consistência, a densidade, o odor,
tudo fica praticamente igual. E uma das questões que muitos homens me colocam aqui na clínica é: doutor, será que depois da vasectomia eu não vou perder minha potência, minha testosterona não vai baixar? Eu ia te perguntar quais são os mitos que tem por trás, né? É mito. Porque a urologia já tem estudos grandes, onde esses estudos compararam homens que fizeram e não fizeram vasectomia, e a taxa de disfunção erétil e de disfunção androgênica, de declínio hormonal desses homens é o mesmo. Então, homens que fazem vasectomia não precisam se preocupar que eles não vão ter uma piora na sua vida sexual, tanto na potência quanto na questão hormonal. Perfeito. De andropausa. Então isso a gente pode afirmar, não é uma coisa que afeta a masculinidade ou o desempenho sexual do homem, né? Não. Sabe outra pergunta, Rossol? Eu chamo de Rossol porque a gente é colega de faculdade, sim, né? Então, sim. Doutor Alessandro Rossol, sabe qual outra pergunta que as pessoas fazem bastante? Para onde vão? O que acontece com os espermatozoides? Excelente pergunta. Isso aí O testículo, para vocês entenderem, ele tem basicamente duas células, que são as células de Sertoli e as células de Leydig. As células de Sertoli produzem espermatozoides e as células de Leydig produzem testosterona. Os espermatozoides são produzidos dentro do testículo e são despejados no ducto deferente, que é o que a gente liga na vasectomia, mas as células de Leydig produzem testosterona que vai ser despejada na corrente sanguínea. E daí o que acontece? Os espermatozoides não vão sair mais. E aquelas células de Sertoli, elas vão, entre aspas, hibernar. É uma máquina que vai parar a sua produção, porque o ducto foi obstruído. Com o passar do tempo, essas células tendem a parar, não produzir mais e ficam muito paradas. Daí a gente vai entrar na questão da reversão. A reversão, que era justamente o que eu ia te perguntar, quando tu falou por isso. Como é que funciona então? Elas hibernam? Sim. Elas podem ser reativadas? Podem ser reativadas. A partir do momento que um homem que fez vasectomia e decide fazer uma reversão, ocorrendo o desbloqueio desse ducto, a recanalização dele, para que essa via volte a funcionar, porque esse ducto ele tem dentro um tecido na sua luz, na parte interna dele, que tem pequenos cílios que fazem um movimento peristáltico nesse canal para empurrar os espermatozoides para o ejaculado. Seria um movimento semelhante, inclusive, do intestino. Né? E isso aí pode ser retomado depois da reversão. Só que a reversão, a gente sempre, quando recebe um paciente que deseja fazer reversão, a gente sempre explica que é um procedimento que não tem uma chance de sucesso de 100%. Ela depende muito do tempo que foi feito a vasectomia. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, claro, uma coisa que as pessoas já precisam saber e podem saber que sim, a reversão é possível. É possível. Mas é claro que um casal, quando decidem e optam pela vasectomia, o ideal é que eles estejam com a prole constituída. Com a prole constituída e seguros dessa decisão, e não pensem assim, lá na frente pode ser que eu vou, qualquer coisa eu faço uma reversão. Sim. Não, vai fazer a vasectomia em princípio é porque é um método cirúrgico definitivo, mas que pode ser revertido. Exato. Só que a taxa de sucesso de uma reversão depende basicamente do tempo. Vou dar um exemplo. Digamos que o paciente fez uma vasectomia há 3 anos e hoje se arrependeu se separou, casou com uma nova parceira, ficou viúvo, ou um casal que já tem filhos que um tempo depois tem desejo de novo de ter filhos, quer fazer a reversão. Se ele fez a vasectomia há 3 anos, hoje a chance dessa reversão dar certo fica em torno de 93% a 95%. É alta. Muito alta. 5 anos, 85% a 90%. 8 anos, em torno de 70%. 10 anos, em torno de 50% a 60%. Certo. Né? E também tem que colocar nisso a questão da idade da esposa. Porque também nós não estamos somente olhando o indivíduo que fez a vasectomia. Tem que ver se a esposa dele, a parceira, se ela também ainda está menstruando regularmente, a idade dela. Tem que ver como é que está a produção de óvulos dela, se são óvulos ainda viáveis. É um conjunto de coisas para a gente ter um sucesso na reversão. Perfeito. Então o ponto
mais fundamental de sucesso para uma reversão é o tempo da vasectomia. Da vasectomia. Isso é o principal. E também eu sempre oriento os pacientes que casais que fizeram vasectomia, esses casais têm a possibilidade também de não fazer a reversão. Eles podem fazer uma inseminação artificial. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Qual seria, então, um casal que fez a vasectomia ou o homem que fez a vasectomia e por algum motivo, os motivos que você falou, se separou ou então o casal decidiu lá na frente, repensou a sua situação e tem vontade de ter um outro filho, tem essa possibilidade da reversão ou que outras possibilidades eles teriam? Além da reversão, o casal pode ir numa clínica de fertilidade onde poderão ser coletados espermatozoides de dentro do testículo ou de dentro do epidídimo para fazer uma inseminação intracitoplasmática, que é aquela imagem que a gente conhece, onde uma microagulha espeta o óvulo e esse espermatozoide entra dentro do óvulo. A partir dali, isso é colocado em placas, em uma incubadora, para iniciar o desenvolvimento, e depois esse pré-embrião é colocado dentro do útero, fazendo uma inseminação intracitoplasmática, depois intrauterina. E as chances de sucesso também da inseminação são muito boas. E daí o paciente, quando me pergunta qual das duas que eu vou fazer, eu coloco sempre para o paciente e para o casal as duas possibilidades, falando da reversão e falando da inseminação. Normalmente, o custo da reversão ele é menor, porque o que acontece é que muitos casais que fazem inseminação, muitas vezes, seguidamente, precisam fazer mais de uma tentativa. Várias tentativas. E cada vez que é feita uma tentativa, tem o custo daquele procedimento. Então, tem estudos que mostram que, comparando reversão com inseminação em homens que fizeram vasectomia, para o casal, o custo da reversão é bem menor do que o da inseminação. E também o paciente que faz reversão tem um detalhe, né? Se o objetivo do casal é ter só um filho, e ele engravida depois da reversão, tem que voltar depois a ter um método anticonceptivo, se eles não quiserem mais ter filhos. Então, às vezes, o paciente tem que fazer vasectomia de novo, ou a mulher usar um método anticonceptivo, ou preservativo, ou DIU, né? O casal define um outro método. Eu já fiz reversão de vasectomia e vasectomia em vários pacientes, depois que engravidaram. Rossol, tu falou um pouquinho da técnica da vasectomia. Conta um pouquinho pra gente a parte técnica, porque tu me disse em off, né, que é uma das cirurgias que tu mais gosta de fazer, que é a da reversão. Sim, eu adoro fazer. Tu falaste que a vasectomia é um procedimento relativamente rápido e tal. A reversão imagino que seja mais delicada, fazer a reconstrução. Sim. Tu trabalha hoje com técnicas de microscopia. Explica um pouquinho pra gente como é que é. Porque é delicado ali, né? Delicado. O duto deferente ele tem 1, 2, 3 milímetros de diâmetro, então ele tu vai reconstruir essa, né? Exato. Se fosse ligar um cano no outro, né, para ele voltar a funcionar. Sim. Fala um pouquinho da técnica. Realmente eu adoro fazer cirurgia, é uma cirurgia que é legal de fazer, porque se utiliza microscópio, tu tem uma amplificação da imagem para poder ver bem, enxergar bem esse duto deferente, que é bastante fininho. Os fios de sutura, são semelhantes a um fio de cabelo, ou talvez um pouquinho menos, né? Às vezes a gente tem que usar um fio mais fino ainda quando a gente tem que fazer uma anastomose no epidídimo. E isso exige uma destreza manual e é uma técnica que tu vai aprendendo ao longo do tempo, que a tua mão vai adquirindo uma força adequada para tu poder fazer o ponto e na hora do nó do ponto não rasgar o fio. Então é muito importante um profissional experiente que tenha uma bagagem, uma carga, como se fosse um piloto de avião com horas de voo, né? Sim, só para te ter uma ideia, quando eu comecei a fazer reversão de vasectomia, nos primeiros anos eu fazia os dois lados, uma cirurgia em torno de 5 a 8 horas. Hoje, com o aprimoramento da técnica, novos materiais, a gente também adquiriu materiais específicos para essa cirurgia, material microcirúrgico feito por joalheiro. Eu utilizo um material que é feito na Suíça, que é excelente. Isso vai também permitindo que a gente consiga melhorar a técnica e fazendo a cirurgia melhor e num tempo menor. Que maravilha. Isso eu imagino também, sou médico de família, né? Não aprofundo na área,
específico, mas imagino que seja uma cirurgia em níveis até de cirurgia oftalmológica, Sim, assim, de tão delicadas Sim, os que materiais, são as estruturas e os materiais. Sim, os materiais são bastante semelhantes. Os fios também. E me fala um pouco... Depois da reversão? Depois da reversão, como é que é, assim, como é que Informações quais são as principais orientações que tu passa para o paciente? A cirurgia da reversão, então, é uma cirurgia que não dói quase nada, é semelhante à vasectomia. Eu até brinco com alguns pacientes que fazem reversão, que a dor no pós-operatório ela é menor que da vasectomia, porque o paciente não tem aquela sensação de pressão nos testículos que acontece em alguns pacientes que fazem vasectomia. Na reversão isso praticamente não acontece. O paciente pode retomar suas atividades 2-3 dias após a reversão, e exercício, academia, depois de uma semana, 10 dias já está liberado, e relação sexual também. Uma semana, 10 dias. Uma semana, 10 dias. Mas é uma cirurgia tranquila, o paciente vem no hospital, faz a cirurgia, vai para casa, tem alta no mesmo dia. Certo. Essas orientações pós-operatórias. E para o pessoal que quer saber assim, tá, e depois de... fez a reversão, é porque tá querendo... o casal quer ter filhos, como é que é o tempo ali de... Qual é que é o procedimento? Faz um novo espermograma? Quanto tempo depois? Como é que é isso? Eu normalmente solicito um primeiro espermograma 2 a 3 meses depois da reversão. Casais onde a idade da mulher está limítrofe entre 37 e 40 anos, eu sugiro sempre fazer uma coleta de esperma para congelação, porque depois esses espermatozoides poderão ser utilizados para fazer uma inseminação intracitoplasmática. E espermatozoides deste ejaculado são melhores do que os aspirados, porque esses espermatozoides geralmente são móveis e vivos. Os espermatozoides que se utiliza na inseminação, que são retirados de dentro do epidídimo, naquela outra técnica, naquela outra técnica, eles são puncionados com uma agulha de dentro do testículo do epidídimo. Eles geralmente são mortos ou imóveis. Sim, eles estão porque o homem está naquela fase de hibernação que tu falou lá no início quando tu explicou para onde vão os espermatozoides. Então, o espermatozoide do ejaculado, ele tende a ser melhor. Sim. Então, quando faz esse primeiro espermograma, tu orienta que faça uma coleta. Muitas vezes eu sugiro o casal já fazer uma coleta para eles serem utilizados numa futura inseminação. Maravilha. Gente, esse bate-papo está muito legal. Vocês já viram que a gente tem um monte de informações. Sempre lembrando que é super importante você seguir o Dr. Rossol nas redes sociais, nós vamos deixar na descrição dos vídeos, né? O canal, as minhas redes sociais, as redes sociais do Dr. Rossol. A gente vai deixar aqui um QR Code na tela, onde tem informações e te direciona para o canal do Dr. Rossol, onde inclusive ele tem vários vídeos sobre essas cirurgias, né, que nós estamos falando. A gente vai deixar na tela esse QR Code, é só entrar e também acompanhar os vídeos lá. Rossol, sim, é um prazer. O que mais que a gente podia falar ainda desse tema vasectomia, reversão, que talvez a gente não tenha Eu acho que o que faltou falar é que muitos pacientes têm às vezes uma dúvida se na reversão, tendo uma gestação em um bebê por reversão, se esse bebê tem uma chance maior de ter malformação. Isso, muito importante. E a resposta é não. Casais da mesma faixa etária que têm filhos, comparado com casais que fizeram reversão de vasectomia, a chance de ter uma malformação, alguma síndrome, algum problema genético é exatamente o mesmo. Então não muda nada. E inclusive os casais que fizeram reversão, eles me perguntam, doutor, a partir de quando nós podemos tentar a gestação, né? Voltar a ter relações sem método anticonceptivo para tentar uma gestação? Eu digo, a partir de uma semana, 2. Porque se aquele espermatozoide conseguiu passar pelo ducto, chegar no óvulo, é porque ele é um espermatozoide viável e de qualidade, tem vitalidade. Então, quanto a isso, não tem problema. É claro que o fato de fazer a reversão não garante um bebê 100% perfeito, mas daí esse casal se enquadra naquele mesmo grupo de casais que têm a mesma idade. São os riscos que são os riscos da população em geral. Isso aqui é uma informação muito importante, pessoal. Então, o que o Dr. Rossol está falando aqui é que a chance de ter um bebê saudável ou com alguma questão de saúde não muda por causa do procedimento ou por causa da reversão. Exatamente. Ela segue assim, por exemplo, eu sou um homem de 40 anos, eu vou ter os mesmos chances e riscos de um outro homem de 40 anos com uma esposa de 40 anos. Exato. Né? Mas não muda a questão de pensar assim, ficou 9, 10 anos com a vasectomia, talvez esses espermatozoides não tenham a mesma vitalidade, a mesma força. Não, exato. Então,
Importantíssimo. Mas falando desse assunto aqui da minha especialidade, cara, eu queria passar para os pacientes a informação de que eu sou um urologista raiz. Trabalhei, me formei no ano de 2000, depois fiz residência de cirurgia no Hospital de Clínicas, depois mais residência de urologia na Santa Casa. Depois fui para a França, fiquei mais 2 anos na França me especializando em cirurgia urológica. Voltei para o Brasil e estou trabalhando nos últimos 10 anos especificamente em andrologia. Eu não estou mais fazendo urologia geral. Hoje em dia eu estou focado na andrologia. Somente na andrologia, que é a parte que envolve o aparelho reprodutor masculino. E nisso está o quê? O pênis, os testículos e a próstata, basicamente. Eu hoje em dia não trabalho mais com parte de cálculo renal, de câncer de próstata. Bexiga. Não. Hoje em dia o meu foco é total em andrologia e problemas sexuais masculinos. A questão da infertilidade, como a gente está comentando, da vasectomia e reversão, está incluída. E eu faço bastante vasectomia e reversão de vasectomia. Nós vamos falar bastante sobre isso, porque o Rossol estava me falando sobre isso, sobre esse foco dele nessa área e sobre ser uma área que muitas vezes existe muito tabu, né? Nós vamos falar ali de doença de Peyronie, de pênis torto. O homem não vai sair falando, não sai falando por aí que tem, então muitas vezes mantém com ele, né, essa informação e esse aqui é um espaço que a gente está desenvolvendo e trazendo esse conteúdo justamente para desmistificar um pouco esse assunto, para que as pessoas possam se informar e a partir daí buscar uma solução para esse problema, né? Porque pode trazer muitas questões emocionais até, imagino, né? Para muitos pacientes que te procuram. Sim. Vamos abordar então falar um pouco sobre doença de Peyronie, que é um assunto que na população as pessoas não falam muito, mas é importante que vocês saibam que a doença de Peyronie ela é bastante prevalente. Tem estudos que mostram que 8 a 10% dos homens vão ter esse problema ao longo da vida. E o que é a doença de Peyronie? Isso, nós vamos botar imagens depois na edição. Os pacientes podem entender. Mas é aquela doença que entorta o pênis do paciente, né? O que mais acontece na doença de Peyronie é encurvamento. Ela pode causar também encurtamento, deformidade, disfunção erétil e, como tu comentou há pouco, Carlos, a maioria dos pacientes que têm doença de Peyronie fica profundamente abalada com a doença. Ela tem estudos que mostram que mais de 80% dos pacientes entram em depressão. É uma doença mutilante, porque a qualidade da vida sexual do paciente deteriora demais. O paciente não consegue fazer um sexo, um coito com qualidade. O pênis fica muito deformado na maioria das vezes. Muitas vezes a disfunção erétil associada faz com que esse pênis perca também força axial e rigidez. E é uma doença que os homens, quando têm, eles não ficam falando para os amigos, para a família. É uma doença meio que subdiagnosticada. É uma doença que quem tem não sai falando para os outros que tem. E é uma doença realmente bastante mutilante. É importante que o homem, quando tem doença de Peyronie, que percebe que o pênis alterou, mudou, apareceu algum nódulo, um caroço, uma placa, que ele procure um médico urologista, um andrologista especializado em doença de Peyronie, porque na fase inicial da doença a gente consegue fazer um tratamento ainda não cirúrgico. E depois, na fase tardia, quando o paciente tem a doença há mais de 1 ano, daí sim ele é um candidato a fazer uma correção cirúrgica. 54% dos casais de homens que têm doença de Peyronie têm problemas significativos no seu relacionamento. Isso no casal e na família. Muito importante essa informação. E é importante você saber também, talvez você esteja curioso, e eu vou perguntar para o Rossol sobre isso, é que nós não comentamos, né, mas nós estamos, né, eu e o Rossol, a clínica do Dr. Rossol fica em Porto Alegre, mas tu hoje atende pacientes praticamente todo o Brasil também, né, Sim, Rossol? especificamente pacientes com pênis torto. Pênis torto, porque eu me lembrei disso por causa desse assunto, tu tinha comentado comigo, pacientes com pênis torto, tu é uma referência. E tu acaba atendendo... É um prazer receber pacientes de todo o Brasil. A gente aqui na clínica faz questão de receber esse tipo de paciente que tem esse tipo de doença, tanto a doença de Peyronie quanto o pênis torto congênito, que também é uma doença que ocorre, não é uma doença, é uma malformação que acontece em homens jovens, geralmente de 15, 18, 20 anos, que estão iniciando a sua vida sexual e que o pênis é bastante torto e atrapalha a vida. Esses pacientes com essas duas doenças de deformidade peniana, é um prazer receber. Eu tenho operado pacientes com
com essas tortuosidades penianas do Brasil inteiro, de vários estados. A gente aqui na clínica tem um serviço de concierge, onde a gente tem um secretário, uma secretária que recebem esse paciente, inclusive no aeroporto. A gente ajuda a acomodar, colocar esses pacientes em hotéis próximos aqui da clínica e do hospital, e facilita para que eles sejam bem recebidos aqui, porque nós, hoje em dia, na cirurgia peniana, o nosso foco é oferecer o melhor para o paciente, entregar o melhor resultado. A gente nunca promete um 100%, coisa que na medicina, Carlos, sabe que é assim, mas a gente tem nos últimos anos focado em estudo prático, teórico, nessa doença, para poder fazer o melhor e para que esse paciente tenha uma boa experiência na cirurgia, que ele venha fazer um procedimento conosco, que ele não tenha dor, que ele se sinta acolhido e que depois o resultado do seu procedimento seja o melhor possível. Maravilha. Então, eu imagino que o primeiro atendimento seja por telemedicina, se alguém, claro, quem é daqui de Porto Alegre vem presencialmente, Sim. Mas tu faz esse atendimento, seria o primeiro contato por uma consulta de vídeo. Sim, nessa consulta, normalmente, se o paciente aborda o assunto já com os meus secretários, esse paciente ele é orientado, pré-orientado a enviar para o meu e-mail pessoal fotos e vídeos do pênis, onde eu consigo avaliar essa deformidade, e daí no dia da consulta, com anamnese, uma boa história, batendo um papo com o paciente, sabendo da sua história, mais esses exames, mais essas imagens que eu vou receber, eu consigo passar um diagnóstico próximo do ideal, do adequado, e dessa forma poder direcionar esse paciente para o melhor tratamento. Porque Peyronie não é sempre a mesma coisa. A gente tem que ver como que é essa deformidade, porque a gente pode indicar tratamentos diferentes para esse paciente. Por exemplo, ontem atendi um paciente que veio consultar comigo com doença de Peyronie há 4 meses, e ele já tem uma grande deformidade, e a placa dele não está calcificada, é uma doença ainda na fase inicial, e ele me procurou para fazer uma cirurgia. Só que esse paciente ainda não está no momento ideal de cirurgia. Nós temos ainda um meio ano, 8 meses, para aguardar a evolução da doença, ou fazer um tratamento de fase ativa, de fase inicial, que geralmente são tratamentos clínicos, que hoje aqui na clínica nós disponibilizamos para tratamento de doença de Peyronie na fase inicial medicamentos orais, que normalmente são 3 ou 4 medicamentos. Nós temos aqui na clínica ondas de choque de baixa intensidade, que também em alguns pacientes específicos com doença de Peyronie pode ajudar também. Injeções na placa de Verapamil, que é um medicamento injetável, que hoje em dia não existe mais no Brasil, mas a gente consegue importar esse medicamento e fazer aplicações na placa. Quem desenvolveu essa técnica de Verapamil injetável foi o Dr. Lawrence Levine, de Chicago. Tu esteve com ele esse ano, ficou umas 3 semanas lá na clínica dele. Eu fiquei lá com ele em Chicago esse ano durante umas 3 semanas, acompanhando ele em atendimentos e cirurgias, e foi uma experiência sensacional. Eu pude estar pessoalmente com o Papa da doença de Peyronie no mundo durante um bom tempo, e me contribuiu muito na questão de aprendizado técnico e da clínica também, no atendimento dos pacientes, na forma de como avaliar bem o paciente com doença de Peyronie. Foi realmente uma grande experiência. E foi bem, eu te interrompi na hora que tu estava explicando a aplicação do Verapamil, que foi uma técnica que ele desenvolveu. Sim, e que é um tratamento para Peyronie em pacientes que têm a doença no início, e que também ajuda que também ajuda a impedir a progressão da doença e ajuda a desencurvar o pênis. Esses pacientes em fase inicial também a gente pode usar bomba de vácuo ou extensores penianos para alongar o pênis, e isso se chama fenômeno de mecanotransdução, onde, pensa assim, Carlos, o paciente que tem Peyronie na fase inicial, a gente pode propor várias coisas. E eu sempre digo, quanto mais coisas ele fizer, melhor. E quanto mais precocemente ele fizer esses tratamentos, também é melhor. Então a gente pode usar comprimidos, ondas de choque, injeções de Verapamil, e a gente vai interferir na estrutura daquela placa. E daí, mecanicamente, a gente pode ajudar também a desencurvar esse pênis e recuperar tamanho desse pênis. Perfeito. Show de bola. Então, Peyronie é uma doença que passa por diferentes fases evolutivas. Sim. Do ponto de vista clínico ou da vida lá do paciente, chega um momento que fica inviável
a relação sexual, ele não consegue ter por desconforto dele, por desconforto da parceira. Sim. É que o que mais atrapalha no Peyronie, geralmente a função erétil é preservada, mas o pênis ele encurva tanto que na hora do coito o pênis perde força axial de penetração e daí ele não faz mais um sexo de qualidade. Às vezes a tortuosidade é tão importante que o paciente não consegue nem penetrar mais. Eu já tive pacientes que as mulheres se separaram do paciente porque não encontraram uma solução para essa doença. Mas, Carlos, tu comentou sobre as fases da doença. Isso. O Peyronie é bem... Vamos entrar na questão da prevenção também. Mas, pô, doutor, posso prevenir doença de Peyronie? Sim, pode prevenir. O papo tá tão bom que eu acho que nós vamos seguir e fazer um vídeo só, né? Que eu acho que o pessoal vai gostar de... eu tô gostando fazer da conversa. Um completo. Mas assim, ó... Pessoal, o que causa a doença de Peyronie? Basicamente é duas coisas. A principal delas é traumatismo. Então, pessoal, quando forem ter relação sexual, cuidem da forma como fazem. O pênis pode machucar. O pênis pode fraturar. Traumatismo. Então, o traumatismo é responsável por 70%, 80% dos casos do início da formação da placa. E não é necessariamente um traumatismo que às vezes a mulher senta por cima e dobra o pênis e quebra. Sim. Né? Isso pode causar Peyronie também, onde houve uma grande fratura. Né? Dele machucou a túnica albugínea. Na sequência, o que acontece? Ela inflama, processo de inflamação. Depois, na sequência, uma fibrose, uma retração e no final uma calcificação, que não é sempre que acontece, mas a deformidade ela pode acontecer e vai acontecer ao longo da sequência dessas 4, 5 coisas ao longo de um ano. Depois de um ano, a doença ela estabiliza, que daí é o momento onde a gente pode indicar tratamento cirúrgico. A partir de um ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, quando a placa estabilizou, daí esses tratamentos clínicos que eu falei há pouco não tendem a funcionar mais muito bem. Daí o paciente ele é um candidato à cirurgia. Peyronie, mais alguma coisa? Será que a gente não tem abordado? Inclusive, você pode enviar seus comentários, suas dúvidas, escrever aqui para nós, na medida do possível. A gente ou vai fazer mais conteúdos, né, Gonçalves? É muito legal fazer conteúdos em cima das dúvidas que são enviadas nos comentários dos vídeos aqui do canal. Né? Então, lembra disso, manda a tua dúvida, manda teu comentário e na medida do possível a gente responde ou a gente inclusive faz um novo vídeo sobre aquele tema. 2 coisas mais que eu acho que é importante. A primeira é que a gente estava conversando sobre o trauma, muitas vezes o trauma não é um trauma grande, são pequenos traumas repetitivos, onde às vezes o casal tem o hábito de a mulher sentar no homem por cima, inclinar o corpo e isso acaba dobrando um pouquinho o pênis. Na hora, o homem percebe que está forçando um pouquinho e ele aceita que o momento é de prazer, tá tudo bem, e com o tempo vai machucando, repetidas vezes e daí inicia a placa. Isso é hoje em dia a teoria mais provável da causa na maior parte dos pacientes que têm doença de Peyronie. E em relação ao tratamento, a segunda coisa é a questão genética. Muitos homens que têm alguma deficiência do colágeno, pacientes que têm contratura de Dupuytren, podem ter doença de Peyronie. Eu recebi já vários pacientes, atendi vários pacientes com doença de Peyronie, onde o irmão teve, o pai teve, o avô teve. Muitos às vezes não sabem da questão genética, porque é uma doença que o pai, o avô, o tio, o irmão não comentam. Né? Então ninguém fica sabendo que o familiar teve doença de Peyronie, mas a questão genética ela é responsável por 20 a 30% dos casos de doença de Peyronie. O paciente não teve um trauma peniano. Então a dica para vocês, homens que estão nos assistindo aqui, é cuidem na hora da relação para não machucarem o seu pênis, porque doença de Peyronie ela é bastante chata, os pacientes ficam muito debilitados. Como a gente comentou antes, a chance de o paciente ficar com depressão é alta. Sim, afeta a saúde emocional, né? Sim. A autoestima e uma série de outros fatores. Sim. Tem urologistas que comparam a doença de Peyronie à mastectomia na mulher, onde a mulher, depois que tem um câncer de mama e tem que fazer a retirada da mama, ela se sente mutilada. Sim. E o Peyronie para o homem é bastante semelhante. No nível de uma mutilação. Quase. Exato. E tratamento, só pra gente falar um pouquinho de cirurgia, né, Carlos? Que é talvez o foco que eu mais tenho me especializado nos últimos anos. Eu vou comentar,
basicamente as 3 principais possibilidades de cirurgia que a gente faz, embora eu faça mais de 15, 20 técnicas para correção, mas basicamente são 3. A primeira delas, quando um pênis está torto, resumidamente, um paciente que tem um pênis torto com menos de 30 graus não precisa fazer nada. Conduta conservadora. Tá? Acima de 30 graus, entre 30 graus e 60 graus, a gente faz cirurgias de plicatura, onde a gente solta a camada de nervos do pênis por dentro, desenluva ele e faz pequenas incisões na túnica bugínea no lado contralateral à placa e fizemos pontinhos em 2 camadas para poder retificar ele. É uma cirurgia que funciona muito bem, as comorbidades são baixas, o índice de sucesso dessa cirurgia é alto, recuperação tranquila no pós-operatório, o paciente volta a ter relações sexuais depois de 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas. Essa cirurgia pode, às vezes, ter um pouco de encurtamento, mas o índice de satisfação dela é bastante alto. Melhora. Segunda possibilidade, terceira no caso, que é quando os pacientes têm uma curvatura mais acentuada, entre 60 e 90 graus. Que é uma deformidade importante. Bem importante. Ou quando tem efeito ampulheta, que é um acinturamento do pênis. Ou quando tem indentação, que fica um defeito no pênis. Nesses casos, a gente pode indicar um enxerto. Então, a gente faz a dissecção do pênis, faz um cortezinho na placa, solta ela, vai abrir um espaço e ali a gente coloca um tecido... Que material que tu usa, Rossol? Vários enxertos já foram utilizados nos últimos anos, mas dentro de uma evolução para melhor, nós hoje estamos utilizando o pericárdio bovino, que já temos pericárdios bovinos de excelente qualidade. Hoje, inclusive, eu estou usando um que foi desenvolvido no Brasil, é feito por uma empresa de Minas Gerais, que ela exporta pericárdio bovino para o mundo inteiro, não só para Peyronie, mas basicamente para cirurgia cardíaca, de válvulas cardíacas. E eles desenvolveram um pericárdio que ele é diferente do pericárdio bovino tradicional, que é guardado em glutaraldeído formol. Esse pericárdio deles ele não é guardado em formol. E o que é bom nisso? Ele é um pericárdio que depois de enxertado ele causa menos retração. Ele fica quase igual a como foi colocado. No período de cicatrização depois da cirurgia, ele tem menos retração do pênis, onde isso previne encurtamento no pós-operatório e, novamente, uma curva nova depois da cirurgia. Olha que beleza essa conversa, né? Eu, médico, não sabia dessas informações, imagino que está sendo super útil, né, para você que está acompanhando aqui a nossa conversa. O pericárdio, né, pessoal, é a membrana que recobre o coração. Nós temos pericárdio e o Rossol está trazendo aqui que hoje o melhor tecido, tecido que é utilizado para esse enxerto é o pericárdio bovino, que é desenvolvido no Brasil. Nos Estados Unidos, eles utilizam o pericárdio humano de cadáver, que é processado. Certo. E também é um excelente material. O Dr. Levine de Chicago tem usado esse material. Mas nós, devido à legislação brasileira que não permite usar tecido humano para fazer esse tipo de processamento de tecido para ser utilizado em cirurgia, a gente não tem esse material no Brasil, certo. Mas a gente tem utilizado o bovino, que também tem nos trazido excelentes resultados. Tá. Então, as fases das técnicas, chegamos na última ali. Não, falta uma ainda. Falta uma, então vai lá. A última técnica é o implante de uma prótese peniana. Que é o assunto que eu já estava pensando em entrar. Sim. Eu estava pensando justamente em abordar essa questão da prótese. Quais são as situações em que é indicado uma prótese peniana, né? Existem diferentes tipos de prótese. Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto aí. Prótese peniana, basicamente, a gente indica para pacientes que têm disfunção erétil severa, né? Estamos falando de disfunção erétil, mas agora eu quero falar sobre Peyronie. Tá. Porque em Peyronie, quando o paciente tem uma deformidade muito importante, que não dá para fazer, que é difícil de corrigir com plicatura ou com enxerto, daí a prótese ela é o melhor tratamento. Porque ela vai devolver retilinidade para o pênis e vai devolver funcionalidade, deixando esse pênis reto e firme para o paciente ter uma relação sexual satisfatória. E a prótese, ela pode simplesmente ser colocada no pênis da forma tradicional, ou hoje, nas novas técnicas que a gente tem aprendido e realizado nos últimos 4, 5 anos, a gente pode
no paciente que tem doença de Peyronie, além de colocar prótese, fazer incisões de relaxamento na placa e no tecido da túnica albuginha desse pênis para expandir o tecido, tanto em circunferência quanto em comprimento, para aumentar um pouco do tamanho do pênis desse paciente. Porque a maioria dos pacientes que têm doença de Peyronie perdeu tamanho. E os homens ficam muito chateados com perda de tamanho no pênis. Certo. Uma vez eu estive num congresso de urologia e numa das palestras, um dos palestrantes estava falando sobre encurtamento na doença de Peyronie, que é uma coisa que os homens não gostam. E esse professor ele fez uma pergunta para os médicos urologistas, que eram praticamente todos na plateia, dizendo assim: pessoal, quem de vocês gostaria que fosse fazer uma cirurgia de Peyronie e o seu pênis encurtasse? Levante a mão, por favor. Ninguém levantou a mão na plateia. Sim. Então, assim, o tamanho do pênis é uma coisa importante, e com essa cirurgia de implante de prótese, é fato, não sim, tem como. mas é base. A cirurgia com enxerto a gente consegue devolver um pouco de tamanho, mas não tanto quanto o implante da prótese peniana. A prótese a gente consegue devolver funcionalidade e também tamanho para o pênis do paciente que tem doença de Peyronie e perdeu o tamanho de pênis. Então, uma das indicações da prótese é a doença de Peyronie, que a gente fecha esse assunto e pode partir para continuidade da nossa conversa. O que estamos falando sobre disfunção erétil. Então, uma das indicações para prótese peniana é a doença de Peyronie, que a gente acabou falando. Sim. Fala um pouco mais para a gente sobre quais outras indicações e que situações que tu indica, um homem vai te procurar e que é indicado o uso de prótese. O que é a prótese? Talvez a gente tenha que começar daí. Em seguida eu vou mostrar as próteses, eu peguei 2 modelos aqui. Perfeito. Mas a prótese é um tratamento para disfunção erétil antigo, já que nós temos já há décadas, né? Onde a gente introduz dentro do pênis 2 hastes de metal e silicone, ou quando é uma prótese inflável, uma prótese que ela é hidráulica, ela faz com que o pênis fique em ereção, depois ele detumesce, mas é um tratamento definitivo para disfunção erétil, que qualquer homem que tem disfunção erétil de qualquer tipo pode colocar. Até uns anos atrás, a gente basicamente indicava prótese peniana somente para aqueles homens que tinham disfunção erétil severa, onde os medicamentos orais não funcionavam mais, onde era um paciente que tinha feito cirurgia de câncer de próstata e que outros tratamentos não funcionavam. Hoje, qualquer paciente que tem qualquer tipo de disfunção erétil, ele, se decidir colocar uma prótese peniana, pode colocar. Inclusive, eu já tive alguns casos de pacientes com disfunção erétil psicogênica severa, onde a gente colocou prótese no paciente, mesmo sendo um paciente estando numa idade não muito avançada. Certo. Eu tive um caso de um paciente com uma disfunção erétil severa, jovem, 40 e poucos anos, que ele me procurou dizendo assim: doutor, eu já perdi várias namoradas na minha vida, sempre por causa de disfunção erétil. Eu já fiz tudo que é tipo de tratamento, já usei medicamentos orais, já usei medicamentos injetáveis, eles funcionavam parcialmente, e eu, em conversa com o meu psiquiatra, nós decidimos em colocar uma prótese inflável. E eles me convenceram, né? Tanto o paciente quanto o seu psiquiatra conversaram, os dois comigo, conversei com o psiquiatra do paciente, e nós tomamos a decisão de colocar uma prótese no paciente com disfunção erétil psicogênica. E esse paciente está super bem, feliz da vida, casou. Melhorou a qualidade de vida dele de forma geral, principalmente, inclusive, a parte psiquiátrica, psicológica. Sim. Mas hoje, qualquer paciente que tem disfunção erétil, tanto disfunção erétil orgânica, psicogênica, vamos citar aqui os principais pacientes que hoje a gente indica a prótese peniana. Pacientes que estão envelhecendo, né? Pacientes que envelhecem tendem a ter um maior índice de disfunção erétil. As doenças crônicas, clínicas, hipertensão, diabetes, muitas vezes são causas, né, que acabam levando. Fazem o tecido peniano envelhecer e a vascularização desse tecido piorar, e o paciente não consegue manter uma função erétil adequada. As principais causas, então, são pacientes que têm diabetes,
que é a doença que mais me traz pacientes com disfunção erétil. Tu que fala bastante, conhece bastante diabetes, sabe que é uma doença microvascular e micronervosa que lesa os nervinhos e as artérias do pênis, e isso faz com que o paciente perca a sua função erétil. Então, hoje o paciente que eu mais coloco prótese é o paciente que tem diabetes. O segundo paciente que a gente mais indica prótese é o paciente que fez cirurgia da próstata, especificamente a prostatectomia radical. São pacientes que, na sua cirurgia, né, foi realizada uma dissecção da próstata, e nessa dissecção, muitas vezes, o paciente tem câncer de próstata, né, onde é retirada toda a próstata e as vesículas seminais. Na dissecção, o cirurgião, muitas vezes, ele acaba soltando a camada de nervos e, às vezes, cortando alguns nervinhos que provocam a ereção. Os nervos que provocam a ereção no pênis, eles vêm lá de trás da medula, passam por trás da bexiga, passam do lado da próstata e entram no pênis. E quando se retira a próstata, pode ocorrer lesão nervosa. E daí esse pênis depois perde a sua função erétil. Então, o paciente que fez cirurgia radical da próstata por câncer, ele tem uma lesão neurogênica. E é um tipo de disfunção erétil que muitas vezes os comprimidos tradicionais, tipo tadalafila, sildenafila, não funcionam bem. E aí esse paciente é candidato a botar uma prótese. E o paciente que fez cirurgia de câncer de próstata, o que acontece? Eu sei porque eu atendi durante muitos anos câncer de próstata. Quando o paciente recebe o diagnóstico do câncer de próstata, ele, num primeiro momento, se esquece da sua vida sexual. Certo. Ele quer não morrer de câncer. Claro. Doutor, tem um impacto, uma carga de doença muito forte, né? Exato. Então, nesse primeiro momento, doutor, quero me tratar, não quero morrer de câncer de próstata. Daí o que acontece? Na vasta maioria hoje em dia dos pacientes que têm câncer de próstata, eles tratam, fazem a cirurgia, ou às vezes radioterapia, né, para tratar a doença inicial, geralmente doença com potencial de cura alto. E daí ele faz a cirurgia, vai tudo bem, depois ele, no pós-operatório, acaba perdendo umas gotinhas de urina, um pouco de incontinência, a incontinência melhora, né? A sua vida volta ao normal, ele volta a se socializar, trabalhar, família, tudo, e de repente ele se dá conta que a sua vida sexual não está mais acontecendo de uma forma saudável, prazerosa. Por quê? Porque a ereção dele ficou ruim. A maioria dos pacientes que faz cirurgia para câncer de próstata desenvolve disfunção erétil depois. Os pacientes que fazem cirurgia para câncer de próstata, os que mais recuperam a função erétil são aqueles onde tem uma idade baixa, pacientes jovens recuperam mais a função erétil, e pacientes onde foi feita a cirurgia com preservação de nervos. Quanto mais... A preservação da inervação no local é fundamental para a manutenção da função. Fundamental. Então, esses pacientes que fazem a cirurgia de próstata, eles acabam muitos ficando com disfunção erétil e são candidatos à prótese peniana. E também, pacientes candidatos à prótese, outras situações bastante comuns, são os pacientes que usam os medicamentos orais, tadalafila, sildenafila, e os medicamentos não funcionam mais e querem fazer um tratamento definitivo, podem colocar uma prótese. Carlos, tem uma situação também que é bem interessante dos pacientes que tomam o comprimido, que o comprimido funciona, mas os efeitos adversos dos comprimidos são chatos e acabam sendo dor de cabeça, fator cefaleia, pirose, azia e dores musculares. São 3 efeitos colaterais das medicações e que acabam, com o passar do tempo, fazendo o paciente ser um candidato à prótese, porque tem muito efeito colateral à medicação. Exatamente. Os efeitos colaterais, muitas vezes, eles incomodam demais o dia a dia do paciente, ainda mais pacientes que têm relação com uma boa frequência, e eles chegam uma hora que esses pacientes ficam incomodados com o uso do medicamento e decidem partir para um tratamento definitivo, que é a prótese, e é uma boa indicação também. E vale lembrar aos homens, aos casais, que o índice de satisfação, de contentamento com o implante de prótese peniana gira em torno de 95%. Isso, estudos que avaliam os casais. Então, de cada 100 homens que colocam prótese peniana, 95 vão estar muito satisfeitos com o tratamento. É bastante alta. Essa era uma pergunta, uma curiosidade que eu tinha para te fazer, que era justamente saber isso, assim, a comparação entre a ereção e a própria relação sexual, né, da natural com o uso de prótese. Então
a satisfação ela é muito semelhante. Entende essa minha dúvida, né? Sim. O comparativo de uma ereção natural com a relação sexual de uma situação de ereção natural com a do uso de prótese. Como é que tem uma diferença, né, da ereção do paciente natural, onde o seu pênis fica preenchido com o próprio sangue, certo, e ele fica firme, rígido, e depois, e diferentemente disso, a ereção do paciente que tem a prótese. No paciente... Isso, mostra pra gente. No paciente que tem a prótese, o que acontece? A gente, para colocar a prótese dentro dos corpos cavernosos do pênis, tem que dilatar e machucar esses corpos cavernosos. Então, depois de colocar a prótese ali dentro, a vascularização, o enchimento de sangue desse pênis depois do implante da prótese não é mais o mesmo. Então aquela tumescência, aquela rigidez com sangue dentro do pênis não fica igual. Mas ele fica com as duas próteses ali dentro, o que garante uma firmeza para ele poder penetrar, ejacular, ter orgasmo como qualquer homem. Porque a sensibilidade do pênis não muda praticamente nada. Um dos poréns da prótese, que eu gosto sempre de comentar, e eu falo isso para os meus pacientes que me procuram para botar uma prótese peniana, é que, especificamente os diabéticos, às vezes demora algum tempo para voltar a conseguir ter ejaculação ou orgasmo, porque é um dos pequenos problemas da prótese e acontece normalmente em pacientes diabéticos. Eu tive um paciente diabético que demorou 6 meses para conseguir ter um orgasmo depois do implante da prótese. Mas a vasta maioria, isso não acontece. A vasta maioria, logo que começa a usar prótese, 30, 40, 50 dias depois da cirurgia, já tem sensibilidade normal, ejaculação normal, orgasmo normal. Esse papo tá muito bom, você já percebeu isso. Dr. Rossol é especialista em andrologia, tem o foco hoje, uma das referências no Brasil na questão da saúde masculina, e a gente vai seguir a nossa conversa, talvez entrando um pouco agora na questão do engrossamento peniano. Fala um pouco sobre isso, Rossol. O engrossamento peniano, eu gosto de abordar esse assunto de trás para frente. Tá. Eu sou um cirurgião de pênis, faço cirurgia de doença de Peyronie, faço reconstrução peniana, faço implante de prótese peniana, faço inúmeras cirurgias de pênis. Eu nunca, na minha vida como médico, entrei nessa esfera do paciente que busca estética. Cosmética peniana. Certo. Eu até uns anos atrás era contra, porque os produtos que se utilizava até uns anos atrás para fazer aumento peniano davam muito problema. Especificamente gordura e metacrilato, PMMA. Tá? Especificamente o metacrilato é uma espécie de um plástico, né? É um polímero que é colocado dentro do pênis e ele se gruda naqueles tecidos ali e ele não pode ser retirado. Muitas vezes ele migra, ele deforma e dá problema. Infecção, malformação e muitos dos pacientes que faziam esse tipo de preenchimento tinham problema. Eu, inclusive, já tirei de vários pacientes. É difícil, uma cirurgia difícil, que às vezes tem necrose de pele. E nunca fui a favor. Só que de uns 3, 4 anos para cá, surgiu um produto novo, que nós sabemos que existe no mercado, basicamente, que é o ácido hialurônico, que começou com uma questão estética facial, que muitas mulheres no início estavam aplicando no lábio, no rosto, que é um preenchedor. E o ácido hialurônico, ele é diferente desses antigos. Ele é um produto novo, ele é um produto biodegradável, ele existe no corpo humano e hoje em dia ele é sintetizado por indústrias farmacêuticas que produzem esse ácido hialurônico e a gente pode usar ele de uma forma bastante segura para aplicar também no pênis. E a gente aplica ele geralmente nas laterais do pênis e isso faz o pênis engrossar, aumentar a sua circunferência, tanto no estado de flacidez como no estado de ereção. Em flacidez, com o peso do ácido, esse pênis acaba se desembutindo, descendo um pouquinho mais. Então, em estado de flacidez, esse pênis também ganha um pouquinho de tamanho no comprimento. Certo. Mas em ereção não aumenta nada. Tenho realizado esse procedimento já faz
praticamente um ano, já passamos dos 100 casos e o índice de satisfação dos pacientes que têm feito engrossamento peniano é muito alto, praticamente 100% até agora. Onde esse paciente geralmente é um homem que desde a sua adolescência fica perturbado com o tamanho do seu pênis, acha que o pênis dele é pequeno, acha que o pênis dele é um pouco embutido, escondido. Certo. Ele tem vergonha, esse homem, muitas vezes, de ir na praia usar uma sunga, ir no clube, na piscina usar uma sunga, porque ele acha que o pênis dele é pequeno. A maioria desses pacientes, eles não têm pênis pequeno, eles têm um pênis que a gente chama de grower, ele é um pênis que em estado de flacidez ele é pequenininho, sim, né? O escondidinho. É o embutido. Que embutido, mas na hora da ereção ele se enche de sangue, ele cresce para frente, aumenta na circunferência, ele fica um pênis normal, sim, né? Em contrapartida existem os pênis que são chamados de shower, que é o pênis que ele está sempre no mesmo tamanho. Certo. Ele, em flacidez e duro, ele está sempre igual. Ele só se enche de sangue. E ele é um pênis mais, digamos, bonito, sim, entre aspas, ele é mais desembutido. Sim. E a maioria dos pacientes que me procuram para fazer engrossamento é pacientes que têm os pênis grower, os pênis mais escondidos, que são pacientes que querem aumentar o seu pênis em estado de flacidez. Entendi. Ele diz assim, doutor, na relação sexual, meu pênis funciona muito bem, ele é bonito, ele é grande, ele se enche de sangue, tá tudo bem, mas ele não se sente bem com o estado de flacidez. Embora os pacientes que eu tenho realizado engrossamento tenham gostado muito também pro coito, pra relação. Certo. Por quê? Vamos lá. A espessura do pênis, o tamanho do pênis, o comprimento do pênis interferem no prazer da mulher? Existem estudos já que mostram... Tem estudos que falam sobre isso? Sim, que o comprimento não interfere no prazer da parceira. Porque especificamente os 2/3 mais profundos da vagina não tem praticamente nada de sensibilidade. Sim. Pouca sensibilidade. Sim. A sensibilidade da mulher está no terço proximal, na entrada. E daí o comprimento então não interfere. Mas a espessura sim, tem mulheres que referem que o pênis um pouco mais grosso, claro, não exageradamente, sim, ele interfere no prazer e gera mais prazer, porque a superfície de contato na entrada da vagina é maior. Então, isso eu percebi nesses meses que eu estou aplicando ácido, que vários pacientes relataram que as parceiras gostaram do engrossamento. Então, essa é uma abordagem importante, né, Rossol? Porque quando tu contou a história de trás para frente, tu falou que no início tu não valorizava muito essa questão, sim, até, né, tanto pelas questões técnicas de materiais que a gente tinha, mas pensando só do aspecto estético. Mas não é só o aspecto estético. Tem essa questão de autoestima, emocional, de maior satisfação, sim, tanto do homem com ele mesmo, quanto do próprio casal na sua relação, né? Então esse aspecto, sim, então deixa de ser uma coisa só estética para ter também um benefício na vida, na qualidade de vida da pessoa, a gente pode dizer. Porque até tu me contava em off, né, daquela questão da OMS, né? Sim. Que se considera, né, uma boa saúde, sim, estar de bem a pessoa, e uma das coisas que é considerado uma boa saúde sexual, né? Então Eu gostei desse nosso papo, que a gente está falando de saúde do homem, da família, né, de todo mundo. E a OMS, ela, nas suas diretrizes, ela recomenda para as pessoas serem felizes basicamente 5 coisas. A primeira delas é a saúde do indivíduo na questão de alimentação. Então as pessoas, para serem felizes, têm que se alimentar bem, tem que cuidar do seu peso, né? Cuidar do seu corpo. Cuidar da casa, né? Exatamente. A segunda coisa é que as pessoas têm que, quando tem alguma doença, uma hipertensão, diabetes, tem que tomar os seus medicamentos de forma contínua e regrada para que essas doenças paralelas sejam bem tratadas. A terceira coisa é que as pessoas têm que fazer exercícios. Atividade física, especificamente hoje em dia já está recomendado, sabe, 3 a 4 vezes por semana é o ideal, e com exercício aeróbico junto. A quarta coisa é recreação. Nós, seres humanos... A vida social, né? Sim. Nós somos seres sociais, sim, né? Se socializar e se divertir. E a quinta e última coisa que a OMS recomenda é que as pessoas têm que ter uma vida sexual saudável. E é aí que eu me insiro nesse contexto. Nessa função, né? Na parte masculina. De tudo que a gente está falando até agora, e que entra um pouco essa questão
do engrossamento peniano, que não é só uma coisa estética, mas que tem essa ação também aí, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre os riscos. Fala. Tá. Fica à vontade. Os riscos do engrossamento. Os poucos problemas que tivemos no mundo até agora de engrossamento foi de infecção no pênis. Mas a maioria desses pacientes que tiveram infecção foi paciente que não seguiu a recomendação de não ter relação sexual nos 7 dias seguintes ao procedimento. Não pode ter relação sexual. Os poucos casos que houve infecção foram pacientes que transaram já no mesmo dia, no dia seguinte. Essa infecção é uma infecção, uma celulite, é uma infecção... É uma inflamação, o pênis fica vermelho, pode sair secreção purulenta, pus, todas as características de uma infecção. Exato. E de pacientes que normalmente tiveram relação muito próximo do dia que foi feito o procedimento, e no local onde foi aplicado o ácido, que é introduzido por uma microagulha, entrou alguma bactéria ali dentro e colonizou. E fez aquele processo... Mas assim, a vasta maioria de problemas que aconteceu foram resolvidos, tá? E bem resolvidos, não teve comprometimento maior, e de pacientes que transaram antes do tempo. E o que a gente também tem que falar do procedimento é que muitas vezes o paciente que faz o engrossamento, ele pode ficar com alguma irregularidade. O pênis engrossa, mas ele pode ter alguma irregularidade no pênis. E é por isso que o engrossamento sempre é indicado fazer em 2 vezes. A primeira aplicação, onde a gente coloca uma quantidade de ácido que é determinada de acordo com o tamanho do pênis, sem exagerar e sem colocar uma quantidade pequena. E 2, 3 semanas depois, a gente coloca um pouquinho mais, né, para preencher esses pontos de irregularidade e fazer um retoque manual onde a gente modela o pênis para ele ficar mais lisinho, mais bonito e também engrossar um pouco mais. Perfeito. Rossol, a gente já falou quando a gente conversou sobre prótese de disfunção, né? Disfunção erétil. Vamos entrar mais nesse assunto? Vamos, disfunção erétil. Vamos falar sobre isso? Talvez o assunto... o tema, né, a patologia que mais traz pacientes no consultório do andrologista. E a gente já falou de causas comuns, né, que são as doenças crônicas, que são muito prevalentes no nosso... Eu sempre falo, né, que todos nós, todos os seres vivos, né, Rossol, eles têm um tempo de vida, né? Sim. Ninguém aqui vai ficar para sempre. E vai ficar para contar a história, né? Todos nós. Então, assim... Ninguém conhece algum cachorro com 50 anos? Não, né? O cachorro ele tem aquele tempo de vida. 15, 20 anos e tal. Uma árvore... tem na sua vida. Mesmo o baobá, que vive, talvez seja um dos seres vivos do planeta que mais vive, ele vai viver lá 2000 e tantos anos. Nós também temos um tempo de vida. E quanto mais a gente vive, maior a chance da gente ter doenças crônicas. Hipertensão, diabetes. Envelhecimento. Uma neoplasia, um câncer, né? Então, uma das coisas a gente já falou. Diabetes, tu falou que é a principal causa que vem. Mas quais são as situações que envolvem a disfunção? O pênis, para funcionar bem, ele tem que ficar reto. O que é a disfunção erétil? A disfunção erétil é a incapacidade do homem ficar com o pênis duro pelo tempo necessário para ele ter uma relação sexual satisfatória. Ponto. Várias coisas podem impedir que esse pênis não fique duro nesse tempo ideal para ele ter uma relação boa. E quais são as causas, então? A gente já comentou que o diabetes é uma delas, e o diabetes é uma causa vascular. Né? O diabetes ele acaba provocando lesões nos pequenos vasos do pênis e com o tempo ocorre uma deterioração e esse sangue muitas vezes não consegue entrar dentro do pênis. Às vezes também acontece um fenômeno chamado de disfunção veno-oclusiva, que é o sangue entra dentro do pênis, mas o corpo cavernoso não consegue segurar aquele sangue preso dentro do pênis, aquele sangue escapa. Os pacientes popularmente chamam isso de fuga venosa, mas o nome correto é disfunção veno-oclusiva. Mas então, causa vascular, né? Diabetes é um exemplo. Hipertensão, podemos encaixar nisso aí também. E muitos medicamentos, né, que estão envolvidos no tratamento da hipertensão também podem... Propanolol, atenolol, os beta-bloqueadores são medicamentos que podem causar disfunção erétil. Entrando nesse assunto dos medicamentos, tem um outro medicamento, grupo de medicamentos que causam muita disfunção erétil, que são os antidepressivos. Os antidepressivos, a vasta maioria deles
provoca diminuição de libido e diminuição na qualidade da ereção. Tem alguma classe mais específica? Não. De forma geral. De forma geral, os antidepressivos tendem a piorar libido. E potência. Então, causa medicamentosa, né? Certo. Antidepressivos é uma causa também de disfunção erétil. Outra causa de disfunção erétil que a gente comentou há pouco é a neurogênica, especificamente dos pacientes que fizeram tratamento para o câncer de próstata, Certo. tanto a cirurgia radical da próstata, cirurgia robótica, ou cirurgia aberta, qualquer cirurgia de tratamento, para tratamento de câncer de próstata, especificamente por câncer, pode lesar nervos e provocar disfunção erétil. Fazendo um parênteses aqui, Rossol, na nossa conversa, a primeira coisa que a gente falou, vasectomia, reversão, não passam nem perto dessa parte da inervação, né? Então, a gente já deixou isso claro lá, que vasectomia e reversão não tem nada a ver com disfunção. Mas a cirurgia da próstata, já tinha falado também, principalmente a prostatectomia radical, né? Sim, pode causar... Então, mais uma causa, diabetes, as medicamentosas, diabetes, hipertensão, as medicamentosas, essa questão e tem mais cirúrgica, né? Tem também a questão da disfunção erétil, que é muito prevalente, muito comum, atendo praticamente todos os dias aqui no consultório, que é a disfunção erétil psicogênica. Especificamente pacientes jovens, né? Vou dar um exemplo aqui. Paciente que tem 30 anos, estava casado há 10 anos com uma parceira fixa, sua vida estava maravilhosa, se separou e agora faz 6, 8, 10 meses que está com parceiras diferentes e que está falhando. Na hora H, levanta, mas perde ereção. Então, nesses pacientes, geralmente pacientes jovens que não têm comorbidades, não têm diabetes, não têm pressão alta, não têm colesterol alto, eles vêm me procurar dizendo que não estão mais tendo boas ereções e estão apavorados. Muitas vezes achando que tem algum problema no pênis. E a gente sabe que na vasta maioria das vezes não é no motor. Eu digo para eles assim, cara, o teu problema não é no motor, é no computador de bordo. E o problema é que essa conexão... Boa essa analogia. Eu gosto de usar essa analogia. A conexão computador de bordo com o motor não tá muito boa. E é por isso que, para esses pacientes psicogênicos, a gente é um paciente muitas vezes difícil. Não é simplesmente, cara, toma um remedinho aqui, tchau. Não. É um paciente que a gente tem que conversar, tem que abordar bem como é que está a história dele. Muitas vezes a gente tem que indicar um psicoterapeuta sexual. Veja bem, pessoal, psicoterapia sexual não é uma coisa feita por psicólogos que fazem psicologia geral. Tem que ser um psicoterapeuta que tenha treinamento para esse tipo de tratamento de paciente psicogênico. Eles muitas vezes fazem exercícios com o casal para estimular, para aumentar tempo de excitação. É um trabalho bonito, legal, funciona, mas é uma coisa detalhada, especializada. Mais uma informação importante, dentro da área da psicologia, na psicologia tem esse profissional que ele tem esse foco, essa formação e esse treinamento. Formação, exatamente. Essa formação e esse treinamento. Então, psicoterapia para esses pacientes psicogênicos funciona bem. Os medicamentos orais, como tadalafila e sildenafila, para esses pacientes com disfunção erétil psicogênica, tem uma curiosidade. Muitas vezes eles não funcionam bem. Então esses pacientes muitas vezes vêm preocupados porque tomaram medicamento e não funcionou, e mais de uma vez tomaram, não funcionou, e eles estão céticos de que tem um problema no pênis. Um problema orgânico. É que o medicamento oral, ele, para funcionar, o paciente tem que estar desestressado. Sim, tem que ter aquele start, aquele início. A cabeça dele tem que estar boa. É a mesma coisa assim, ó. Se tu for tomar um sildenafil, um vardenafil, tu tomou o remédio 2-3 horas depois, naturalmente o teu pênis vai levantar? Não. Tu precisa... Tem que ter o estímulo e eu tenho que estar receptivo ao estímulo. Exatamente. Se eu estou numa situação de estresse, eu não vou estar receptivo ao estímulo muitas vezes, né? Exato. E tem uma coisa também, né, cara? A ereção, ela não pode ter adrenalina, porque a adrenalina é um vasoconstritor. E se tem qualquer grauzinho de ansiedade na hora, solta adrenalina, libera adrenalina, vasoconstrição peniana. E não enche. Não enche o vaso, tá certo. Então a gente falou do diabetes,
Hipertensão, dos medicamentos, da cirurgia pós-operatória ali Sim. prostatectomia, da causa psicogênica. E a psicogênica tem uma coisa interessante que eu gostaria de passar essa informação para os homens, especificamente os mais jovens que têm disfunção erétil psicogênica, que a gente tem realizado nos últimos anos um exame que se chama ecodoppler peniano com teste de ereção, que é um exame para aquele paciente que quer saber o que está acontecendo no pênis dele, qual é a causa da disfunção erétil. Muito importante, porque eu ia até te perguntar como é que é feito o diagnóstico da disfunção erétil. Então, e aí eu imagino, claro, o diagnóstico ele é clínico, por tudo que a gente conversou aqui, Sim. mas tem um exame também. Tem um exame que é o ecodoppler peniano com teste de ereção, que é um exame que nós realizamos aqui na clínica. É um exame específico para saber como é que está o funcionamento desse pênis. Ele tem uma acurácia alta, em torno de 95%, que de cada 100 pacientes, somente 5 a gente não vai poder dar um diagnóstico conclusivo. Mas em 95% das vezes, sim. E para os pacientes psicogênicos... Isso é muito importante. É muito importante porque o que acontece de interessante nesse exame? No paciente psicogênico, quando a gente faz esse exame e o pênis do paciente está normal, ele desenvolve uma ereção muito boa na hora do exame e eu consigo mostrar para ele ali na tela do aparelho de ecografia a artéria cavernosa funcionando bem, com fluxo sanguíneo normal, os corpos cavernosos cheios de sangue, e eu explico isso para o paciente, eu consigo convencer ele de que o pênis dele é normal. E isso já é um tratamento. É um tratamento. Porque ele vira a chave. Vira a chave, tira aquela preocupação da cabeça. Que aquela muitas vezes é uma preocupação. Exato. Que gera toda a descarga adrenérgica, que gera tudo que a gente estava falando. Eu cansei já de ter pacientes que fizeram o exame e que depois... Muitas vezes o tratamento foi o exame. O exame foi o tratamento. Perfeito. Exatamente. Então esse paciente muitas vezes ele é tratado com o exame e a gente pode depois só dar um acompanhamento. Esse paciente muitas vezes para de usar medicamentos orais porque ele não tem disfunção vascular no seu pênis. O medicamento oral é para quem tem disfunção vascular. É um pênis que não tem boa vascularização, que teve uma deterioração e que o tadalafila, a sildenafila agem para fazer com que o sangue fique mais preso dentro do pênis, mantendo uma ereção prolongada por um tempo adequado. É um medicamento usado para disfunção vascular. Maravilha. Rossol, e onde é que entra nesse nosso papo todo aqui a reposição hormonal? Que eu acho que é um tema bem legal da gente falar também nessa nossa conversa. Perfeito. Vamos lembrar que deficiência hormonal também é uma causa de disfunção erétil. Isso, que a gente não tinha colocado na nossa lista aqui. Exato. E é por isso que também tu lembrou ali, Carlos, como deve ser feita a avaliação do paciente com disfunção erétil. Além de uma boa anamnese, que é o principal, e também de exame físico. Vamos lembrar aqui que exame físico é super importante na avaliação do paciente com disfunção erétil. Muitas vezes, no exame físico, a gente palpa uma placa de Peyronie. Certo. Né? Então, anamnese, exame físico e exames laboratoriais. Complementares. Onde nesses exames a gente faz um perfil hormonal. A gente dosa testosterona total, testosterona livre, FSH, LH, prolactina, estradiol, também colesteróis. Né? Sempre um paciente com mais de 45, 50 anos eu coloco uma olhada no perfil lipídico. Um PSA também eu coloco junto dentro da avaliação do homem. Mas essa avaliação hormonal é importante porque, às vezes, a deficiência da testosterona é uma causa de disfunção erétil. Certo. E muitas vezes, se esse paciente está acima de 45, 50 anos e está na andropausa, que andropausa tu sabe que é um termo popular, né? Certo. O nome correto é disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Andropausa. Homens... Assim como que as mulheres entram na menopausa, depois dos 45, 50, 55 anos, que tem um declínio hormonal, elas param de produzir estrógeno, hormônios femininos, e param de ovular. O homem também tem, depois dos 45, 50 anos, um declínio na sua produção de espermatozoides. Homens também perdem a sua fertilidade com o envelhecimento. Eles também têm deficiência na produção de testosterona. E muitos sofrem com essa queda na testosterona dentro de um processo de envelhecimento. E além de disfunção erétil... Sofrem como? Assim, como é que é essa manifestação? No homem, vamos lá. São sintomas às vezes não muito específicos, mas vou citar aqui os principais que estão associados com andropausa. O principal deles, o mais comum, cansaço. O homem vai envelhecendo e chega no final do dia, está sempre cansado.
Chega em casa já não vê a hora de deitar na cama e dormir. O cara tá sempre cansado. A segunda... E acha que é o dia a dia. É o né? dia a dia, mas uma vez ele estava mais ativo no final do dia. Então, é cansaço. O segundo é perda de força muscular. O homem que faz uma atividade física seguido começa a perceber no envelhecimento que ele começa a não correr mais no futebol como corria, jogar tênis, qualquer atividade. A academia não puxa mais aquela quantidade de peso que fazia na academia antes. Então, diminuição da força. A terceira é diminuição objetiva da massa muscular. Né? Ou começa a trocar a massa muscular por massa gorda. Né? Isso é um outro sinal, né, de andropausa. Vamos lá, piora no humor. Né? Muitos pacientes têm depressão, né? Ou estão tratando depressão com antidepressivo e muitas vezes, vamos lembrar aqui, ó, muitas vezes tem muitos homens que estão tratando depressão com antidepressivo e esses pacientes talvez nem foram avaliados no seu perfil hormonal, pode ser que eles estão com testosterona baixa, eles estão hipogonáticos e o diagnóstico correto não é uma depressão maior, é um hipogonadismo, é uma andropausa. O tratamento dele é reposição hormonal. Eu já cansei de receber pacientes aqui com sintomas de andropausa, tomando antidepressivo, e que a testosterona estava lá embaixo, e a gente fez um tratamento depois, só com repouso hormonal, e retirou o antidepressivo. O medicamento antidepressivo. Então, transtornos do humor, né? Não só ansiedade, depressão, outras doenças psiquiátricas estão relacionadas também à deficiência de testosterona, irritabilidade, piora na qualidade do sono, diminuição na quantidade de sono, disfunção erétil e uma das coisas que mais traz os pacientes aqui com suspeita de andropausa, né, é a perda de libido. Perda de libido. É. Então, lembrando então aqui, ó, fadiga, cansaço, né? Perda de força, muitas vezes diminuição de massa muscular, né? Essa questão da libido que tu falou agora, né? Muito importante estar atento a esses sinais, são sinais de alerta que a gente pode chamar e que vão os sintomas psicológicos, né? A depressão, sono, e muitas vezes é importante fazer essa avaliação bem completa, que passa por toda essa anamnese, a consulta, o exame físico, com os exames laboratoriais complementares. Exato. E a gente hoje intervém para melhorar a vida desse paciente, basicamente quando ele tem duas coisas. Testosterona baixa. Isso. E sintomas de envelhecimento de andropausa. Tem que ter essas duas coisas pra gente. Não é chegar assim para escrever. Isso a gente vê muito assim. Pessoal só dosando. Acontece, às vezes, doutor, queria dosar minha testosterona, assim, o cara às vezes jovem, do nada, não tem sintoma, não tem nada. E a testosterona dele está meio baixa. No limite inferior da normalidade, e ele quer fazer reposição. Isso. Diz assim, vem cá, cara, tu tá bem? Tu tá com algum sintoma? Não tem nada. Força? Não, tô bem. Tá bem. E libido? Tá bem. E sexo? Tá funcionando tudo bem. Mas, cara, tu não precisa fazer repouso hormonal. A gente não trata um exame. Isso. A gente trata um conjunto de coisas dentro de uma pessoa, dentro de um indivíduo. Exatamente, a gente trata a pessoa e o exame dela é uma parte desse contexto, né? Mas a clínica é sempre soberana, né? Exatamente. A gente aprende isso, né, Gonçalo? Foi a primeira coisa que a gente aprendeu na faculdade lá em 1994, né? Isso não mudou até hoje. Não mudou até hoje. A clínica é soberana. Tá bem, tá bem. Exatamente. Então, e pra gente melhorar o testo. Tá, então vamos lá. Tratamento então, né? Digamos que o paciente então tem essas duas coisas, né? Sintomas e tem testosterona baixa. A gente vai fazer algo para subir essa testosterona, que pode ser basicamente 2, 3 coisas. A primeira delas é usar um medicamento oral, que pode ser o citrato de clomifeno, pode ser o tamoxifeno, que são moduladores seletivos do estrógeno. E esses medicamentos, o que eles fazem? Eles estimulam o testículo do paciente a produzir mais testosterona. Né? E é um medicamento que pode ser indicado, não é sempre que a gente indica. Normalmente a gente indica esse tratamento para pacientes homens mais jovens, que esse testículo ainda tem capacidade de produzir mais testosterona. Geralmente, homens com mais idade, esse testículo não tem mais essa capacidade, e daí esse medicamento não está bem indicado. Mas através dos exames laboratoriais, a gente pode prever se o clomifeno vai ser um bom tratamento, uma boa opção. Exatamente. Fora isso, outra opção que nós temos é fazer daí a reposição hormonal, que basicamente hoje aqui no Brasil a gente pode fazer de 2 formas.
ou um gel de testosterona pura, que o paciente aplica todas as manhãs no dorso ou no ombro. Ele aplica esse gel, a pele absorve esse hormônio e funciona muito bem, né? Mantém níveis mais altos de testosterona no seu dia a dia. E o único porém do gel que a gente tem que lembrar é que nas 2 horas seguintes após o uso desse gel, o homem não pode encostar com essa região na sua parceira e também em crianças, porque esse hormônio... Então ele é potente. Ele é potente, Então ele não pode encostar em criança nem em mulher, porque pode desenvolver sintomas, sinais virilizantes nessas pessoas que ele poderá ter contato. Da testosterona na criança. E a outra opção de reposição é a testosterona clássica injetável, que nós basicamente utilizamos hoje um decilato de testosterona, que é uma aplicação que é feita injetável intramuscular a cada 3 meses, ou também outras testosteronas puras que podem ser injetadas numa frequência menor, como o Deposteron e o Durateston. Perfeito. Que papo legal, hein, Rossol? Papo legal mesmo, né? Ó, deixa eu te pedir uma coisa. Vou olhar aqui, ó. Curte esse vídeo. A gente é médico. Eu e o Rossol somos médicos. A gente não é colegas de faculdade. Curte esse vídeo. Manda para os teus amigos, familiares, que tu acha que pode ajudar, que esse papo pode ser interessante, porque o grande objetivo dos nossos canais, o meu canal, o canal do Rossol, é levar conteúdo e informação de saúde de qualidade. Para trazer, eu chamo o Médico para Toda a Vida, o canal do Dr. Alessandro Rossol, são canais que levam conteúdos e informações em saúde, educação em saúde. O que a gente quer é isso. Aqui com esse papo, além da gente ter se encontrado como colega de faculdade, eu não moro mais em Porto Alegre, eu sou daqui, mas moro em Santa Catarina, e a gente se encontrou para esse papo super gostoso. Então deixa teu like, compartilha esse vídeo, segue o Médico para Toda a Vida, te inscreve no canal do Dr. Alessandro Rossol, as descrições estão aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, porque eu tô super feliz mesmo, tô falando assim de coração para vocês, pro Rossol, porque essa conversa tá muito legal. Rossol, o que mais que a gente podia falar? Acho que a gente está chegando no fechamento aqui da nossa conversa. Um bate-papo muito bom, é sempre bom falar com gente inteligente. Grande amigo, colega. Mas eu acho que tem uma coisa legal, cara, que é o seguinte, ó. A gente está fazendo isso aqui porque a gente gosta de... É como quando a gente faz uma comida. Eu gosto de cozinhar, tá? Quem gosta de cozinhar, ele gosta de transferir a sua felicidade, a sua alegria para as outras pessoas através da comida. Tá? E eu vejo isso que a gente está fazendo hoje, eu visualizo isso como uma coisa assim saudável, porque a gente quer passar conhecimento médico real, verídico, sincero, científico para os pacientes. Mas eu gosto de gravar conteúdo daquilo que eu estudo e que eu vejo no meu dia a dia para os pacientes, porque eu chamo isso de gerar valor infinito. Fantástico. Então, na vida eu acho que a gente tem que ajudar as outras pessoas, né, até com o nosso conhecimento, passando informações boas e relevantes para quem nos segue, nossos seguidores, né? E isso, na minha concepção, gera um valor infinito que nos traz coisas boas de volta. Esse ponto que tu tocou agora, ontem, Rossol, eu conversava com meu pai e né, eu vim aqui visitar minha família também, conversar com meu pai, e a gente falava justamente isso. Como é bom tu poder ajudar, né, as pessoas. Isso aqui não é papo para fazer média nem nada, é de verdade mesmo. Então, assim, o grande enfoque da gente estar podendo ter essa conversa, levar essas informações é esse, né? E eu vejo que tu faz isso com alegria, né, no teu trabalho. Tudo que a gente falou aqui, a gente vê a tua inspiração para falar. Então, assim, ó, fantástico mesmo. Eu tive um caso de um paciente que, um tempo atrás, me escreveu um texto, né, nos comentários do meu site, que foi sensacional. Ele disse assim: Dr. Rossol, meu nome é fulano de tal, eu moro aqui no Nordeste, me citou a cidade onde ele morava, e ele disse assim: doutor, eu estou te escrevendo essa carta, eu não sou seu paciente, mas eu vi um conteúdo que o senhor publicou no YouTube um tempo atrás, e isso aí me ajudou muito na minha vida, porque eu já estava com uma cirurgia marcada, com um médico, para fazer uma cirurgia tal, e eu olhei teu conteúdo e isso mudou a minha conduta, né? Eu fiquei
questionando se aquela cirurgia era necessária. Daí o que eu fiz? Eu fui consultar com mais dois médicos aqui na minha cidade. E os outros 2 também disseram que eu não precisava fazer a cirurgia. Então, assim, foi por causa do teu vídeo que eu peguei outras opiniões, mudei a conduta e meu problema resolveu. Realmente eu não precisava da cirurgia. Então, eu quero te agradecer aqui. Estou te mandando essa carta para dizer que tu me ajudou, mesmo eu não tendo sido seu paciente. Que legal. O grau de satisfação que isso aí dá foi muito legal. Muito legal mesmo. Rossol, deixa eu te dar um aperto de mão aqui. Valeu. Muito bom a gente conversar. Igualmente. Bom estar junto. E outro, a gente já tinha combinado antes que nós vamos fazer mais vezes, né? Sim, vamos fazer. Sempre que a gente tiver a oportunidade, vamos a gente gravar vai de voltar novo. E vai gravar de novo. É sempre um prazer. Então tá. Obrigado por te receber aí, aqui em Porto Alegre. Eu que agradeço. Um grande prazer, tu não é um colega, tu é um amigo. E o que a gente puder daqui pra frente se encontrar e bater um papo e passar essas informações pros pacientes, pros nossos seguidores, vai ser muito legal. Fantástico. Pessoal, obrigado. Um abração. Obrigado. Valeu.